Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Data GeoSys. Eu preparei um trabalho que eu chamei de TP1. Ele está dentro da pastinha TP1 aqui na área de trabalho. Dentro da pastinha TP1, eu criei uma pasta chamada Brutos, que são os arquivos de campo, tá aí a pastinha Brutos. E dentro da pastinha Brutos, o arquivo do trabalho TP1. Esse arquivo a gente não mexe. Então eu vou fazer uma cópia dele e vou colar fora da pastinha Brutos. Pronto. Agora eu posso editar esse arquivo. Então, esse arquivo, ele tem o nome dos pontos, ele tem o código, que é a descrição dos pontos. Lá no código, na linha 47, eu já vou apagar que tem uma palavra duplicada. Vou apagar ali esgoto e espaço. Depois eu tenho as coordenadas norte, este, elevação ou altitude, no caso é altitude geométrica. Eu tenho a precisão em N, a precisão em E e a precisão em V. Eu vou apagar a primeira linha, lembrar de dar mais um delete para não sobrar resto na linha. Vou verificar no fim do arquivo se não está sobrando mais nenhuma linha, vou dar um backspace, dar um delete ali, porque senão vai ficar uma linha zerada, isso vai dar erro. E já salvo esse arquivo aí. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar somente o ponto base, vou deletar todo o restante e vou salvar com outro nome. Vou salvar com o nome base. Esse arquivo é importante para a configuração do nosso sistema. Vou fechar o arquivo TP1. Pronto. Vou abrir o software Data GeoSys. Vou criar um novo projeto. Vou escolher o local de salvar esse novo projeto. No caso, vou lá na minha área de trabalho. Vou pegar o TP1 e vou salvar fora da pasta Brutos. Vou dar um nome para o projeto, chamar de TP1, Trabalho Prático 1. Maximizar essa tela e voilá, não aconteceu nada. Então agora eu preciso configurar a geodésia do meu trabalho. Então vou em Arquivo, Configurações Gerais, Geodésia. Em opções eu vou escolher georreferenciamento de poligonal topográfica. Meu sistema geodésico é o Sigas 2000. Meu plano topográfico vai ficar referenciado ao norte geodésico. E no ponto de controle, eu vou colocar as coordenadas daquele ponto base. Então, eu vou copiar o X, colocar ali no X. Vou copiar o norte, vou colocar ali no norte. Vou copiar a altitude, mesmo sabendo que a altitude média, como é muito plano, então eu vou colocar a altitude mesmo, ali em altitude média.
E agora eu vou definir as coordenadas geodésicas. Eu vou trabalhar em siglas 2000. O tipo de coordenada vai ser o TM. Meu fuso é o 24, hemisfério sul. A altitude já está lá certinha. Vou copiar e colar as coordenadas norte e coordenada este. Agora, eu vou copiar a latitude e a longitude que foi calculada e vou colá-la no meu arquivo base, que eu vou precisar dela daqui a pouco. Colei a latitude, agora eu vou colar a longitude. Salvo, dou OK e voilá, não aconteceu nada. Então agora eu vou importar o meu arquivo. Eu tenho basicamente três formas de trazer dados para dentro do Data GeoSys, uma importando, outra é adicionando ao projeto e outra é importar arquivo bruto. No nosso caso, a gente vai importar, nós vamos escolher a caderneta TP1, nós vamos escolher entre os modos de importação, tipo de caderneta. A gente vai escolher a caderneta de geodésia, até porque a gente fez esse trabalho com um aparelho de GNSS, e vamos configurar o delimitador para vírgula, tá? E vamos configurar as colunas. A primeira é o ponto visado, a segunda é a descrição. Não esquecer de mudar para vírgula, tá? E esse arquivo, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, coordenada norte, coordenada este, coordenada altitude, e o restante a gente pode ignorar. Então, vou ignorar as colunas que sobraram. Ok. Vou início da leitura do meu arquivo na linha 1, porque eu deletei a primeira linha. Sirgas 2000, zona 24, sul, ok. Vou dar o nome de primitivo para minha caderneta geodésica. Operação realizada com sucesso, salvo. Não esqueça nunca de salvar. Só que a origem está UTM e o destino está UTM, automático. Então, eu vou ter que configurar minhas coordenadas de destino. E agora que eu vou usar aquele arquivo da base. Então, eu vou transformar meu sistema de coordenadas para topográficas. O datum vai ser o siglas 2000, referenciado ao norte geodésico. E eu vou colar aqui os dados que estão no arquivo de base. O detalhe é que eu faço Ctrl C aqui e eu não consigo fazer Ctrl V lá no destino. Eu tenho que clicar com o botão direito e colar, tá bom? Aí eu vou copiar os dados que eu preciso e vou colando.
Ok. Então agora eu tenho minhas coordenadas topográficas, tá bom? Salvo, vou em ferramentas, gerar a caderneta, vou dar o nome de primitivo de novo. Pronto. Minhas coordenadas são geodésicas, eu mudo para o TN. Prontinho. Agora, com a caderneta primitiva, eu consigo fazer desenhos. Então, minhas coordenadas todas aí. Salvo. Clico com o botão direito em qualquer lugar dessa tela. Da tela à minha esquerda. Criar item. Desenho. Vou dar o nome de primitivo para o desenho. Ok. Vou carregar a minha caderneta. No nosso caso, eu posso desenhar coordenada plana ou topográfica. Eu vou desenhar com coordenada topográfica local. Avanço, avanço. Estão aí meus pontos. O desenho todinho. Eu posso criar algumas configurações. Vou em configurar, estilo de ponto. Eu vou configurar primeiro, vou deixar para configurar minha árvore. Vou escolher o símbolo de árvore. Vou retirar os atributos, cota, descrição e nome, que não me interessa para uma árvore, eu só quero saber onde é que está a árvore. Vou escolher o símbolo árvore. Vou colocar o tamanho 4 e a cor verde. Dou OK, aplicar e fechar. Vocês vão perceber que onde tinha árvore vai aparecer uma árvore. Vou dar um zoom para vocês verem. Olha, aí, apareceu uma árvorezinha, tá vendo? Vou repetir essa configuração para poste. Vou escolher o tipo poste 1, tamanho 4. Eu costumo colocar o poste de vermelho. Retiro os atributos, aplico, fecho. No meio fio vou configurar também, colocar um círculo, tamanho 1. Eu gosto de colocar o meio fio azul escuro. Vou tirar os atributos também. Aplico e fecho. Então vocês vão perceber que o meio fio ficou com bolinha. Eu vou desligar algumas camadas. O layer 0 eu não consigo desligar porque ele está ativo. A árvore eu não vou desligar, a base eu vou desligar, calçada, casa, drenagem, eu vou desligar esgoto, frente, fundo, luz, meio fio poste eu deixo. Vou deixar praça também. Vou tirar a testada. Então eu tirei aquelas outras camadas e sobraram os postes, as árvores, o meio fio e a praça. Aperto a tecla F4 e enquadro o desenho. Vou configurar a praça. Vou escolher o círculo também.
Vou botar a cor magenta. Vou remover os atributos, aplicar, fechar. Tá lá minha praça. Pronto. Agora eu vou salvar, obviamente, vou em gerenciar camadas, vou criar uma nova camada. Essa camada eu vou chamar de desenho do meio-fio. Eu vou colocar azul escuro e linha contínua. Manter linha contínua, camada atual, ok. Quando eu apertar a camada atual, vai aparecer ela lá. Apareceu lá em cima desenho do meio-fio, que é a camada que está ativa. Vou chamar a polilinha e vou começar a desenhar. Começar pela praça. Tenho que ativar o engate, colocar extremo e ponto. Vou tirar a interseção, vou tirar a perpendicular e vou fazendo o desenho. Aperto F para fechar e dou Enter. Agora vou continuar desenhando o meio-fio. Aí devagarzinho as ruas vão ganhando forma. Clica com o botão direito ou da ESC para sair do comando. Devagarzinho vai tomando forma. Quanto mais detalhe a pessoa de campo pega, melhor vai ficando o desenho. Aperta F para fechar e está pronto. Eu posso tirar os pontinhos de marcação. Eu vou lá em gerenciar camadas, desligo a camada meio-fio e os pontinhos sumiram. Posso fazer a mesma coisa com a praça. Vou lá, desligo, os pontinhos sumiram. Pronto. F4 enquadra o desenho todo na tela. Eu vou vir em desenho, malha de coordenadas, vou ligar o ortogonal, e vou criar minha malha de coordenadas. Eu vou cancelar porque eu quero criar uma camada diferente. Vou criar uma camada nova, vou chamar de Canevá.
Vou deixar preto. E agora eu vou em desenho, malha de coordenadas. Vou traçar minha malha. Vou alterar a altura das letras para 1. E o espaçamento entre as malhas eu vou colocar de 50. Vou dar OK. E tá aí minha malha de coordenadas. Salvo. Vou clicar com o botão direito em cima da guia mapa. Novo layout. Vou salvar com o nome impressão, porque eu já estou preparando para imprimir. Vou escolher o papel A3, sentido paisagem. Vou escolher o tipo de papel A3, eu posso escolher esse ou escolher o que tenha o rótulo, escolher o que tem rótulo. Não vou adicionar viewport. Então apareceu o meu papel, apareceu já os espaços para eu editar os dados do trabalho. Então agora sim eu vou lá em viewport, editar, visualizar viewport, desculpa. Vou dar os dois cliques criando uma janela. O sistema vai falar que eu posso colocar na escala 1 para 1263, mas para ficar uma escala redonda eu vou colocar 1 para 1250. Vou dar OK e está aí meu desenho pronto para impressão na escala 1 para 1250. É só salvar em PDF e imprimir. Mas eu vou voltar para o mapa e fazer mais algumas coisinhas. Eu vou em dimensionar distância, por exemplo. Vou colocar o sufixo metro, eu vou medir as distâncias em metro. E vou medir, ó, a distância o tamanho dessa quadra. Vou desligar o orto. Vou medir o tamanho dessa quadra. Deu 131 metros, 915 milímetros. Ó, vou medir o outro lado da quadra. Deu lá 47 metros, 124 milímetros. Vou medir a distância entre dois postes. Pegar esse poste, o outro poste. Ó, a distância entre eles deu 35,182. Salvei. Eu vou agora ver a visualização disso aí no Google Earth. Eu vou escolher a camada que eu quero visualizar e a camada que eu quero visualizar o desenho do meio-fio. Ele vai carregar, assim espero. Ele vai fazer uma sobreposição, porque eu já tinha feito isso antes. E está aí. Posso brincar com minhas camadas ali, né? Aí já é o uso do Google Earth mesmo. Mas eu já consegui ver o meu desenho lá no local onde ele realmente foi medido. Posso brincar ali com as camadas, colocar alguma coisa, tirar alguma coisa. Vou voltar com a camada original para a gente ver o retângulo da quadra. Não é bem um retângulo, é um quadrilátero, mais ou menos quadrilátero. Tá lá.
E rapidinho nós vamos criar curvas de nível. A gente vai lá na guia modelagem, nova modelagem. Vou dar um nome de MDT, modelo digital do terreno. Posso escolher todas as camadas. Ele criou o modelo. Não vou entrar em detalhes nisso agora. Volto para o desenho. Vou criar a curva de nível. Eu vou aproveitar o espaçamento que já está aí, embora eu pudesse configurar. Vou mandar criar. Estão criadas minhas curvas de nível. Vou mandar cotar as curvas de nível. Escolho o tamanho do texto. Vou cotar as curvas, ó. Tá lá a cota delas. Tá a cota delas aí. E toda alteração que eu fizer aqui, eu também faço lá na impressão.